interior de Fortaleza, uma cidade chamada Acopiara. Olha, a cidade de Acopiara é uma cidade pequenininha no interior mesmo de Fortaleza. Tem bastante habitantes lá e é uma cidade assim bem pacata, assim, bem tranquila. Uma cidade muito boa de se viver, de a pessoa que quer sossego, tranquilidade, essas coisas assim. Lá é uma cidade muito boa. As pessoas muito conterrâneas, muito acolhedora, as pessoas te acolhem assim de braços abertos e um sol de quase 40 graus que lá tem. E assim, as pessoas são muito receptivas. As pessoas lá, elas são muito legais de conviver, de fazer amizades. É um lugar muito bom mesmo, a Acopiara. Olha, a escolha do meu nome foi até bem engraçado, porque foi meu pai que escolheu, né? Aí meu pai falou uma vez pra mim que era por causa que tinha visto um personagem de uma novela e ele achou bonito e ele falou assim que tinha tudo a ver comigo. Ele falou assim, quando você nasceu eu falei que você tinha muito cara de ser Tamires, muito parecida e tudo assim. Falei assim, então é nome de gente chique, hein? Até brinquei com ele. Olha, meu pai se chama Francinildo Pinheiro Magalhães. Minha mãe se chama Edileuza Lopes da Silva. Meu pai, ele é uma pessoa que trabalhou bastante tempo como machante. Lá no Ceará chama machante, só que é uma pessoa também que trabalha em açougue, né? Açougueiro. E já vem muito do meu pai, já vem desde o pai dele, né? Que ele trabalha nessa área de machante e tudo assim, que é conhecido lá no Ceará. E minha mãe, ela sempre foi dona de casa. Minha mãe sempre foi dona de casa. Uma pessoa de coração grande, maravilhoso. E o pessoal até fala assim, que o pessoal diz assim, você parece com quem mesmo, né? Eu me acho muito parecida com meu pai. Assim, você olha pro meu pai, eu tô me vendo assim nele, muito parecido, a gente se parece demais. Até ele fala assim que ele falou que a única coisa que eu não pareço com ele mesmo é um pouco da minha personalidade, que eu puxei a minha mãe, né? Mas assim, eu me acho assim um rosto, tudo assim, muito parecido com meu pai. Olha, eu estudei numa escola chamada lá Padre João Antônio. Fica no centro da cidade mesmo, essa escola. Uma escola bastante conhecida, que muitas pessoas estudaram lá. As pessoas da época que eu estudava lá, até hoje assim, falam super bem dessa escola, porque tinha ótimos professores, professores maravilhosos, educadores assim, profissionais que sempre te ajudavam em tudo. De uma diretora, que até hoje eu lembro o nome dela era Lídia, que era um amor de pessoa, um doce de pessoa, maravilhosa. E fora os professores que tinha lá, maravilhoso. Depois daquela só tinha até da primeira à oitava série, aí depois do primeiro ano ao segundo ano, eu fui para uma escola chamada Alfredo Nunes de Mello. Então, eu fiquei... Olha, exatamente assim, eu não lembro o tempo que eu parei, porque faz muito tempo. Então eu estudei uma época lá no Alfredo Nunes e eu parei. Eu não, tipo assim, porque eu reprovei, mas foi por causa de mim mesmo, que eu levava o tempo em brincar. Brincar e tudo assim, essas coisas assim. Não levava muito a sério. Mas foi mais responsabilidade minha mesmo, da minha pessoa. Só que quando a gente é adolescente, a gente não liga muito pra essas coisas, né? E a gente só vê o resultado depois lá na frente de tudo isso, né? E eu parei esse tempo, eu fiquei quase 2 anos ou mais sem estudar e tudo. Mas foi uma época assim que tipo, você não dá muita importância, mas depois você vê que quando o tempo passou, você deixou passar muitas coisas, né? Então foi um tempo assim que se a gente pudesse, tinha voltado atrás. Mas como não tem, a gente não pode mais se arrepender, né? De jeito nenhum. Então, meus amigos, até hoje eu tenho contato com
minhas amigas de infância. E são duas muito bem marcantes mesmo, assim, que são duas que a gente saía pra tudo que era lugar. Pra onde uma ia, as outras duas iam, né? As três iam, quer dizer, né? Que era três. Que são amigas minhas de infância mesmo, que era a Natália, a Ivanúzia e a Graziela. A gente saía sempre nós três, sabe? Então, a gente sempre ia pros lugares, quando tinha festa, missa, essas coisas assim, a gente sempre ia, né, pros lugares. E tinha horário, viu, pra chegar em casa. Tinha horário pra chegar em casa, Brasil. Então a gente ia pra igreja. Depois da igreja a gente ia pra um atrativo que tinha lá na cidade mesmo, que se chama Polo de Lazer. Era no centro da cidade mesmo, lá de Acopiara, que se juntava todos os amigos, as pessoas pra você ver. As pessoas assim que você estudava, que você queria ver as pessoas, você encontrava tudo lá no Polo de Lazer. Você encontrava todo mundo lá, entendeu? Vai fazer o quê? Aí, tipo, tinha festa, tinha, tipo, aqueles carros de som que o pessoal escutava, tinha forró. Tem um clube lá que chama Clube Social, que na época tinha muita festa lá também, que era no sábado, né? Que tinha os forró e a gente ia, né? Pra ver os amigos, pra dançar, pra conversar, bater papo. E ver as pessoas que a gente muito tempo não via, a gente se encontrava tudo lá também, né? Lá é uma coisa muito marcante que tinha, que lá na rua que eu morava, juntava todo mundo no final da tarde e a gente ia brincar de vôlei, juntava os vizinhos, os amigos tudo de lá, a gente brincava de vôlei. Às vezes ficava sentado na calçada brincando de baralho até altas horas. E também tinha assim, a gente tinha muito aquele negócio de brincar de peteca, que hoje em dia acho que nem existe mais, as pessoas não brincam mais disso de jeito nenhum. Naquela época tinha, que a gente brincava de peteca à tarde, né? Era assim, coisas, assim, para as pessoas hoje deve ser não muito importante, mas pra gente naquela época era muito legal, porque juntava todo mundo ria, todo mundo ficava feliz. E eu juntava na frente da casa da minha avó, na frente da casa de um amigo da gente que tinha lá, que era o Rafael. A gente montava a rede, ficava todo mundo brincando lá na rua, corria, brincava de pega-pega, de queima, essas porra de trancelinha. Eu e as minhas amigas, nós brincavamos também. Eu com 18 anos, eu era bem centrada, muito pé no chão, sabe? Assim, e... vamos dizer assim... Acho que quando é adolescente, a gente, quando tem 18 anos, a gente acha que vai ter 18 anos, a gente vai liberar tudo, né? Vai poder fazer tudo, vai poder, tipo... eu sou de maior, então eu vou poder fazer o que eu quiser. E não é assim. Eu acho que quando a gente fica pensando, eu vou ter 18, eu vou poder ir pros lugares que eu quero e tudo. Quando eu morava com minha mãe, né, e tudo assim, porque quando meus pais se separaram, eu tinha entre 15 e 16 anos. Então, quando meu pai saiu de casa, mesmo assim, relativo que ele não morava mais em casa, quando eu queria ir pros cantos, minha mãe dizia, peça pro seu pai. Porque, tipo assim, meu pai dizia assim, não vai, pronto. Então, ali eu ficava chateada, não vou mentir. Mas ali eu via que era pro meu bem mesmo, porque em relação dos cuidados que ele tinha comigo mesmo, entendeu? Mas, hoje eu vejo que tudo isso que aconteceu dele pegar no meu pé, de eu não estar muito nos lugares. Às vezes, se eu fosse uma festa, tipo assim, um sábado assim, no outro eu não ia, não saía. Então, era mais em relação sobre isso mesmo, né? De pegar pelo cuidado que ele tinha mesmo. Então, assim, que hoje em dia eu vejo que as coisas estão totalmente diferentes, né? Então, naquela época, meu pai era muito de querer me segurar pra ficar dentro de casa, que era difícil eu sair. Mas hoje eu agradeço a ele por tudo que, tipo, dele ter me prendido, porque eu acho que é aí que eu tive pé no chão mesmo, das coisas, sentido das coisas, do mundo como é que era, né? Porque assim, meu pai, ele estudou, acho que só até a 4ª série, acho que nem isso tudo, né? E a minha mãe, acho que estudou até a 5ª, 6ª série, por aí, né?
Então, sempre meu pai e minha mãe sempre buscaram que a gente estudasse, porque o estudo era a melhor coisa que tinha, né? Pra eles oferecer pra gente mesmo, né? Com 18 anos eu não tava mais estudando. Não tava. Porque eu parei, porque foi uma época também que eu tava pensando de vir embora pra São Paulo, né? Esse surgimento de vir pra São Paulo foi na época que eu conheci o meu esposo, né? Que ele passou uma época lá no Ceará. Ele tinha se acidentado e ele quebrou a perna. E nessa época eu tava até estudando ainda. E eu conheci ele num polo de lazer que tem lá na Copiara, que é um ponto de encontro que encontra todo mundo lá, sabe? E eu conheci ele através de uma amiga minha, uma amiga dele também, pessoal, que a gente estudava junto. E a gente começou a, conversar, bater papo, eu e ele. E aí foi que eu com 18 anos, ele me pediu em noivado. E a gente pegou, com 20 anos eu me casei. E vim embora pra São Paulo. E foi como eu era muito apegada à minha família, pra mim foi muito difícil mesmo. Porque lá, minha avó mora, numa rosinha, todo mundo da minha família mora todo encostado uma casinha na outra. Então, pra mim foi muito difícil, porque eu sou muito apegada à minha família. Então, eu passei 2 anos aqui, eu chorava direto quando eu cheguei aqui em São Paulo. Porque foi muito difícil pra mim deixar minha família, sabe? E principalmente meus amigos, as pessoas que eu gostava. Então, pra mim, foi muito difícil quando eu cheguei aqui em São Paulo. E eu fiquei, pensando, né? Eu falei, meu Deus do céu, que lugar grande, que cidade grande. O que eu vou fazer aqui? Se eu não conheço quase ninguém, eu conheço pouca gente aqui. Como é que vai ser, né? Só que aí depois que eu pisei aqui em São Paulo, muitas coisas abriu minha mente. De uma cidade grande, assim, como essa, eu vejo que aqui é muito você e você. As pessoas assim, eu acho que você se identifica mais com as pessoas que é do mesmo lugar, que é do Ceará, igual você que mora aqui em São Paulo também, sabe? As pessoas se identificam muito com isso aqui, né? Mas no começo pra mim foi muito difícil morar aqui. Na época, até quando deu acho que uns 2 anos que eu já tava morando aqui, eu falava, eu vou me embora. Eu dizia desse jeito, eu vou me embora, Senhor. Só que aí, foi passando um tempo, eu fui me adaptando melhor, né? Vendo as coisas diferentes. Aí eu fui trabalhar. Eu sempre fui aquela pessoa sempre de cuidar da minha saúde, né? E sempre todo ano eu fazia um check-up, eu sempre fazia exames e tudo. Quando passou um intervalo em 2013, entre 2013 e 2014, eu sentia que tinha alguma coisa diferente que não me pertencia de jeito nenhum, sabe? Que foi na época que eu tava trabalhando e eu até viajei pro Ceará, que fiz uns exames e tudo, fiz uma mamografia. Até então eles falavam pra mim que eu não tinha idade de fazer mamografia, né? Essas coisas assim, mas mesmo assim eles fizeram. E eu passei pelo posto de saúde e eles falaram pra mim que eu não tinha nada. Só que, eu sentia que tinha alguma coisa diferente, né? Até então uma amiga minha, o nome dela é Cida, ela dizia assim, Tamires, você corra atrás, porque não tá certo, tem alguma coisa de errado, né? Então, eu sempre fui correr atrás pra saber mesmo o que tava acontecendo, né? Assim, quando eu descobri. Olha, eu descobri mesmo assim, foi em 2013, quando o meu ciclo menstrual acabou e 15 dias depois eu senti um carocinho do tamanho de uma azeitona do lado esquerdo. E eu sempre recomendo para as pessoas para sempre fazer o autoexame, independente da sua idade, que as pessoas elas ficam com receio de se tocar, né? Então, sempre você, quando passar o seu ciclo menstrual depois de 15 dias, você sempre fazer o autoexame, porque foi nisso que eu descobri, né?
tinha alguma coisa de errado. Aí eu fiz o autoexame eu mesma, depois que eu tomei banho, e eu senti que tinha um carocinho. Aí eu chamei a minha vizinha, que ela trabalha no hospital do câncer, né? E aí ela falou assim até pra mim, tá, tem alguma coisa de errado, não é normal, né? E o meu peito começou a ficar vermelho, e eu peguei, tipo, fiz o exame, só que não tinha saído os exames ainda. E eu já tinha uma viagem marcada pra poder ir pro Ceará, que a minha família mora toda lá. E eu fui pro Ceará, né? Passar, tipo, 1 mês e meio lá, né? Só que quando eu cheguei do Ceará, eu passei no posto e mostrei os exames pro médico. E ele falou pra mim que não era nada, de jeito nenhum, quando eu cheguei no posto, né? E eu falei assim, doutor, eu tenho certeza que tem alguma coisa de errado, porque não é normal, né? E até entanto, quando eu peguei, até falei pra ele assim, falei assim, ó, me dá um caminhamento pra me passar num mastologista pra ver se é isso mesmo. Eu espero que não seja isso que tá acontecendo. Só que aí, tipo, uma amiga minha conseguiu, né, pra mim passar nesse hospital, que hoje eu faço acompanhamento, né, e tudo. E o médico pediu uns exames, pediu outras baterias de exame pra fazer, mas eu acho que ele já tinha a suspeita já do que tava acontecendo, né. E ele falou pra mim, aí falou assim, ó, Tamires, eu vou pedir uns exames pra você faz de novo, e você pega e a gente vê. Com 15 dias os exames saiu tudo. Eu fiz até a biópsia, né? E nessa biópsia foi que constou que eu tava com câncer, né? E ali parece que eu perdi o chão. E eu tava até então, eu tava já me projetando, eu já tava com 7 anos de casado, eu já tava até projetando de engravidar pra ter um filho, né? Que eram os meus planos, era esse. Só que às vezes os nossos planos não é conforme os planos de Deus, né? E ali pra mim eu perdi o chão, porque a minha família toda é no Ceará. E aqui era só eu e meu esposo, né? E eu tenho uma tia aqui também, que mora aqui, que é a irmã do meu pai. Mas assim, graças a Deus eu tive muito apoio de muitas pessoas mesmo assim. No começo, pra você, tipo assim, cair sua ficha, demora no começo, cair sua ficha mesmo assim. Que você fala assim, até você fica pensando, mas por que eu tô passando por isso? O que foi que eu fiz, né? Só que aquilo ali, na mesma hora, deu um estalo na minha cabeça. Deus falou assim, não, se você tá passando por isso, porque alguma coisa eu quero com isso, eu tenho algum propósito com isso, entendeu? Então eu fiquei assim pensando, eu falava assim, porque o que vem na mente quando você fala que tá com câncer é que você vai morrer, né? A primeira coisa que vem na sua mente é isso. E aquilo ali foi abrindo minha mente. Eu acho assim que eu me tornei uma pessoa ainda mais forte a partir daquele momento, quando eu descobri que eu achava que eu tinha uma força dentro de mim que eu nem imaginava que eu tinha, que eu nunca imaginei assim que eu tinha essa força assim. Às vezes eu mesma surpreendo comigo mesmo, com a pessoa que eu me tornei, com a pessoa que eu sou, de eu ter enfrentado assim muito de frente. Se eu disser pra você que foi fácil, eu tô mentindo, porque não é fácil, é muito difícil. Tem dias assim que você fica desanimado, você fica triste. Só que uma coisa que eu me apeguei muito foi com Deus. Eu me apeguei muito com Deus, sabe? Então eu falo pra você assim, que eu aprendi, eu acho que eu renasci. Eu falo pras pessoas que eu renasci. E eu falo pra você que eu renasci mesmo, porque hoje eu sou outra pessoa, eu tenho outra mentalidade. Até então, as pessoas que conversam comigo, eles falam assim, que eu tenho a idade de ter tipo 40, 50 anos, pelo o jeito de se expressar, de se comunicar, né? Porque quando você passa por um processo desse, você tem mais amor à sua vida, né? As coisas que acontecem na sua vida, assim. Foi um momento, eu falo pra você, que não foi fácil, de jeito nenhum, porque não é. Porque é uma luta constante ali, você tá lutando pra sobreviver, pra querer estar vivo, pra poder... E eu sempre pedia pra Deus pra me fortalecer, me dar sabedoria, pra mim estar ali firme. E eu falo assim que quando terminou a quimioterapia,
parecia que eu sempre falo para as pessoas essa história que acontece, que quando acabou a quimioterapia, foi como se fosse eu tivesse melhor ter ganhado na Mega Sena, melhor ter ganhado na Mega Sena. Então, o dia marcante, assim, pra mim mesmo, foi o dia que acabou a radioterapia, a última sessão de radioterapia, porque eu deitada lá, que você fica deitada numa sala sozinha lá, numa máquina, né, e a máquina fica rodando, onde tá focado o problema da doença que você teve. E ali você fica assim, deitada, passam muitas coisas na sua vida. E no último dia, acho que a emoção estava tão grande assim, era como se fosse eu estivesse vencendo, ganhando uma coisa que eu queria tanto, assim, de eu ficar boa logo, né? Quando disse assim, ó, hoje é a última radioterapia, que disse acabou, na hora lá que chegou os enfermeiros, os médicos da rádio, eu comecei a chorar de muita emoção. Até eles choraram junto comigo, porque assim, a gente fica dizendo assim, não é nada, mas pra mim era muito aquilo ali. Eu não vi a hora de acabar tudo aquilo, porque assim, dentro de mim ficava muito doído. E tudo assim, aquela luta, né? Era como se fosse eu estivesse lutando pra estar ali, pra estar. E às vezes a maioria das vezes eu ia pra rádio sozinha, eu e Deus, né? Eu acordava cedo e eu ia. Porque assim, às vezes não tinha como meu esposo ir, porque ele trabalhava, mas ele podia um dia sim, um dia não, ele sempre ia comigo. Mas a maioria das vezes eu sempre ia sozinha, porque a rádio ela é mais tranquila, é diferente da quimioterapia, né? Mas o último dia da radioterapia, pra mim, da radioterapia foi bem emocionante, porque era todos os dias, era de segunda a sexta. Então ali eu não vi a hora de acabar logo. E quando acabou, tirou um peso de você? Tirou um peso de mim, tirou um peso muito grande de mim. Porque assim, eu chorava, mas era de alegria. Que ali eu consegui chegar até ali, aquela etapa, né? Que eu falava assim, ai meu Deus, que bom que o Senhor me sustentou até aqui, até agora. De estar aqui viva. E eu sou muito grata a Deus, assim, por tudo. Até os pessoal falam assim, nossa, por tudo que aconteceu, você é grata? Eu falei, sou muito grata, muito a Deus, assim, porque eu acho que eu melhorei, assim, 100% da pessoa que eu sou hoje. Demais mesmo, assim, eu sou muito grata a Deus, sou muito pé firme. Eu acho que com tudo que eu passei, eu vejo, assim, a vida de outra forma, eu tenho mais assistência das coisas que acontecem. Eu acho que fica mais fácil você lidar a vida com mais leveza, mais de frente, né? Aceitar, porque quando você não aceita o problema, parece que fica mais difícil ainda, sabe? A luta mesmo. Mas eu fiquei assim muito feliz mesmo quando disse a última a rádio. Eu fiquei muito feliz. Eu olho muito assim, com muita leveza, com muita, acho que, vamos dizer assim, com mais sabedoria, né? Porque às vezes a gente quer levar tantas coisas assim pra frente, ferro e fogo, que às vezes a vida não é isso. A vida, ela se torna mais leve quando você aceita os problemas de cara, quando você aceita aquela situação mesmo. Eu acho que fica mais leve e tem como você lidar com a situação e você conseguir prosseguir ela na sua vida, sabe? Acho que quando você tenha mais aquela... Acho que o fardo até diminui mais assim as coisas. Acho que a vida até anda, ela flui quando você tem mais leveza, né? E o seu cabelo depois disso? Olha, meu cabelo, ele teve várias fases, né? Meu cabelo teve várias fases. Quando meu cabelo caiu, ele começou a nascer cacheado. Quando eu era criança, porque eu tinha um cabelo bem cacheado, né? Até entanto, quando o meu cabelo começou a crescer e tudo assim, ele ficou cacheadinho e tudo. Só que aí quando foi passando de um ano pra cá, mais os cachos dele foi caindo, né? Crescendo, ficando só raiz lisa e ele cacheando. E outra, meu cabelo começou a nascer branco, bem branquinho. Ficou meio loiro. Eu tive várias fases do cabelo, né? E ele foi ficando castanho claro, essas coisas, uma cor assim. E até entanto, na época, eu tinha falado pra Deus mesmo, né? Que se eu ficasse boa,
eu ia deixar o cabelo crescer e ia doar. Uns 3 anos atrás, eu tava com o cabelo maior do que esse e eu peguei e doei pro hospital fazer peruca para as pessoas que têm câncer, né? Fazer peruca pra elas. E hoje o cabelo que eu tenho assim foi Deus que me deu. Deus me deu um cabelo melhor do que eu tinha. Eu não tinha um cabelo ruim, mas o cabelo hoje que Deus me deu, ele me deu melhor do que eu tinha, né? Que até então o pessoal pergunta se é aplique, se é peruca. Mas não é, gente. O cabelo é meu mesmo. Já tem 3 anos já que eu não corto cabelo. O cabelo é meu. Esse cabelo aqui foi Deus que me deu. Me deu melhor do que eu tinha, viu? Deus, quando Ele te promete, Ele cumpre coisas assim melhor do que você tinha. Deus, ele nunca faz a obra pela metade. Eu falo que Deus, ele me deu outra oportunidade, né? Falei assim, na época quando eu tava fazendo tratamento, né? Eu, falei com Deus mesmo. Eu falei, Senhor, se eu sair dessa daqui e tudo, seja a tua vontade, não assim, a tua vontade, teu querer, mas se eu sair dessa e tudo assim, eu vou terminar meus estudos e eu quero concluir o 3º ano, se Deus quiser. E eu saí tudo quando foi o ano passado. Eu terminei o 3º e tudo assim. Eu falei assim, eu vou conquistar as coisas que eu não conquistei, que eu deixei pra trás. E eu vou correr atrás, porque eu vi que era uma oportunidade que Deus tava me dando de novo. Então, eu acho que nunca é tarde pra você terminar o que você deixou pra trás. De jeito nenhum. Eu acho que Deus, ele sempre te dá oportunidade. Então, assim, eu corri e eu falo que eu fiquei super feliz. Assim, eu acho que pra muitas pessoas deve ser muita coisa, mas pra mim porque assim, de eu ter passado esse intervalo todinho, essa situação todinha, e eu dei outra oportunidade. Por isso que eu falo, nunca é tarde pra você recomeçar e você fazer o que você tem pra fazer, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. E isso foi que eu conheci a sua mãe, né? Uma pessoa muito de Deus, uma pessoa muito iluminada, assim, que Deus me deu também no caminho desse, já tem uns 2, 3 anos já, né? Que a gente se conhece. Então, eu sou muito grata de ter conhecido ela e conheci outras pessoas também. Muitas pessoas legais lá. Muita gente boa. Às vezes a gente acha que é o fim, mas não é o fim. Ali é o recomeço de tudo. Porque ali é como se fosse você renascesse de novo e Deus te desse outra oportunidade de você estar aqui de novo, entendeu? Então, nessa trajetória de tudo que eu passei, e eu falo pra vocês assim, de peito aberto mesmo, assim, pode ter certeza que nada é em vão na sua vida. Você amadurece mais, você enxerga a vida de outra maneira, você tem mais ali aquele amor mais pela vida, por tudo mesmo, né? Então eu falo pra vocês que vocês se toquem, vocês se amem, vocês se gostem, porque eu sempre falo pra amiga minha, pra qualquer pessoa que eu conhecer assim, que em primeiro lugar você tem que se amar, você tem que se gostar, você tem que se tocar e nunca deixar, se você tá sentindo uma coisa que não é seu, que não, você nunca sentiu, você corra atrás, não deixe pra amanhã, porque às vezes o amanhã é escuro, então nunca deixe pra fazer o que você tem pra fazer hoje, amanhã. Então você tem que procurar correr quanto é tempo e ter a certeza que tudo vai passar e colocando sempre Deus em primeiro lugar, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel e tudo passa. Que vocês que estão assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que nada é por acaso. Eu falo pra vocês que a minha vida tudo então foi um propósito de Deus, né? Então que Deus abençoe vocês, que vocês se cuidem e que Deus abençoe todos vocês, viu? Com mais leveza. Eu olho muito assim, com muita leveza, com muita, acho que, vamos dizer assim, com mais sabedoria, né?